Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos para que nós possamos juntos realizarmos mais uma leitura orante dos Salmos. O salmo em questão hoje é o Salmo 79, dando continuidade aos textos de Asaf que a gente tem visto até aqui. Eu peço a você que está chegando agora, venha para perto, Tome parte conosco nesse momento. Você que talvez vai assistir o vídeo a posteriori também seja bem-vindo. Esse é um momento e uma oportunidade de nos deleitarmos na leitura da Palavra de Deus, pensando na proposta de aprendermos a orar com a Palavra de Deus. E os salmos, os irmãos sabem bem disto, os salmos são orações. Os salmos são cânticos de louvor, de ações de graça, de lamento, mas eles são dirigidos a Deus em forma de oração. Então, a gente tem aqui, dentro do escopo da Palavra de Deus, orações. E se a gente crê como bom cristão reformado, que a Palavra de Deus é nossa regra de fé e prática, nada melhor do que buscarmos na Palavra de Deus uma fonte segura para que possamos aprender a orar de maneira conveniente, uma vez que não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede por nós, e é o mesmo Espírito que ministra a palavra aos nossos corações, é o mesmo Espírito que nos restaura a alma para crermos em Cristo Jesus. Então, sem muitas delongas, a gente vai se deter a esse Salmo de número 79. Por gentileza, tome a sua Bíblia, aplicativo da Bíblia, não sei, aquilo que você tiver em mãos, para que a gente possa juntos fazer essa leitura. Percebam que esse é um salmo de 13 versos, então eu vou pedir a gentileza para a gente fazer aqui duas leituras com aquela pausa que é essencial, para que a gente possa ruminar a palavra de Deus, para que a gente possa degustar cada palavra, que a gente possa entender aquilo que dentro da dinâmica do salmo tem transbordado até nós aqui. Vamos fazer isso agora? A gente tem neste Salmo 79 um título que está nas Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira, na versão que a gente usa, Almeida Revista e Atualizada. Diz o seguinte, o título: O povo pede castigo contra os inimigos. Já adianto que é muito mais do que isso, tá? Esse salmo não é simplesmente o povo pedindo castigo para os inimigos. Tem muito mais questões aqui. E esse título a gente sabe que não está no original, ele foi colocado a posteriori para facilitar a compreensão da perícope desse trecho das Sagradas Escrituras. Então, não vamos nos valer dele desta vez. E tudo bem, isso não é nenhum sacrilégio. Observemos então o que diz o Salmo. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoram a Jacó e lhes devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos
é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus santos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Queridos, mais uma vez a gente tem um salmo que há no coração do salmista Asaf um sentimento comunitário, em que se busca a Deus com um clamor que extrapola a si próprio. Por vezes ele fala em nome da congregação, do povo de Deus, intercedendo por estes. Percebe-se aqui que Asaf era alguém que se compadecia do seu povo e sabia que a resposta para a situação de calamidade que havia sido instalada no povo por conta do pecado só poderia vir de Deus e de nenhum outro. Esse é um salmo, como a gente já tem estudado, que está dentro desse grupo de salmos de Asaf, e faz parte do 3º livro dos Salmos, que é um livro que tanto aponta para o 3º livro da lei, que é o livro de Levítico, como também ele traz o contexto para nós do exílio babilônico, em que lembramos que Jerusalém, ali no século VI, ela foi tomada
de assalto pelas forças imperiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E essas forças não apenas devastaram a Jerusalém como um todo, mas profanaram o santuário. No Salmo 74, a gente vai ver que houve uma destruição, né? A gente já viu sobre isso do santuário, mas houve também uma profanação. E isso era muito comum de acontecer naquele tempo, porque as guerras, as batalhas eram travadas também em nome de algum deus. Deus falso, obviamente, daquelas nações assírias, babilônicas, egípcias, né? Mesopotâmicas, que estavam naquele Oriente Próximo ali. Existia um contexto que era um contexto de guerra, era um contexto de tensões. E se buscava cada povo em seu Deus uma resposta para poder pelejar, para poder batalhar. Sendo que Israel sabia que não existiam outros deuses além do Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Pelo próprio Shema, né, eles sabiam que Deus é um. Não pode existir outros deuses. Não poderia, impossível. Não havia cogitação disto. E é óbvio que, sabendo disso, se sabia também que quem entregou o povo à nação inimiga não foi outro Deus senão o seu próprio Deus. E isso ocorreu, haja vista que o pecado se avolumou de tal maneira que esta foi a resposta de Deus para efetuar sua justiça, seu juízo contra o povo que havia, de maneira rebelde, desobediente, se voltado contra ele, se misturando com os povos que não deveriam, assimilando uma cultura pagã, uma cultura de idolatria que não deveriam, e vivendo uma vida sem dar ouvidos aos profetas como Ezequiel e Zacarias, que falaram a respeito disso que iria acontecer. Então estamos falando de um contexto de exílio, né? Onde o povo de Deus, em 3 levas, foi levado de Jerusalém até a Babilônia. E aí a gente tem um contexto realmente triste, né, para a nação de Israel. Porque ali onde existia em Jerusalém o tabernáculo, o templo, ali no Monte Sião restavam-se ruínas. O principal objeto de culto do povo havia sido profanado, destruído. E agora o povo se vê numa situação de escravidão, numa situação de subversão de uma nação inimiga contra o Israel de Deus, o povo de Deus. Então, assim, é um sentimento de dor, é um sentimento de súplica, de clamor a Deus pelas misericórdias do Senhor, para que o Senhor agisse em favor novamente do seu povo, entendendo que o juízo de Deus tem um tempo para a conversão dos corações, para que o povo se arrependesse de seus pecados e se voltasse para Deus. O juízo de Deus tinha um tempo para que, aplicando-se a sua justiça temporal, até mesmo contra o seu povo, Deus pudesse novamente exercer a sua misericórdia em favor desse povo com o qual ele tem uma aliança. E observem, irmãos, que a resposta de Deus é diferente. A resposta de Deus é diferente para as nações de maneira abrangente, a resposta de Deus é diferente para os prisioneiros do povo que estavam ali sofrendo, né? A resposta de Deus é diferente para os vizinhos, aquelas nações que zombavam, faziam escárnios do povo de Israel, uma vez que esse povo foi subvertido por uma nação pagã. E é óbvio que ao zombar do povo, zombavam também do Deus deste povo. Entendido esse contexto, irmãos, a gente pode entender como é que esse salmo está estruturado, né? Observem que aí do versículo 1 até o versículo 4 há um lamento. Há um lamento. O salmista Asaf, ele
se dirige a Deus em lamento. E a gente já viu um pouco sobre isso, né? Que o lamento é uma expressão. É uma expressão. E é uma expressão digna na oração. O lamento, diferentemente da murmuração, que é uma coisa em que se rebela-se, em que se é criada uma rebelião contra Deus, né? O lamento não. A queixa é dirigida ao próprio Deus, sabendo que Ele é quem traz a resolução para este problema. É diferente. Do versículo 5, ou do verso 5 até o verso 9, a gente vai ter aí uma pergunta, ou algumas perguntas, em que o salmista se dirige a Deus queixando-se e entendendo que o tempo, à medida que ele passa, o sofrimento do povo aumenta. E ele pede aí uma resposta em vindicação ao povo, para que Deus novamente demonstre a sua misericórdia, as suas misericórdias, né, para com esse povo, para que Deus volte a assistir e se apresente novamente a ele, a este povo, como um Deus salvador, assim como aconteceu no Egito. Que Deus possa livrar esse povo, que Deus possa perdoar esse povo do pecado, mas não por conta do povo, mas por conta de que Deus é um Deus fiel à sua aliança, é um Deus amoroso. Temos essa parte aqui do Salmo que trata disso. E por fim, a gente vai ter uma resolução deste Salmo. Se você observar aí do verso 10 até o verso 13, há resoluções que o salmista tem trazido diante de Deus em oração e que essas resoluções elas se combinam ao caráter de Deus. Observem, meus irmãos, que no Salmo 74, o salmista apela para as obras de Deus. Mas neste Salmo 79, o salmista Asaf apela para o caráter de Deus. E a gente sabe que existe uma prevalência nessas questões. Primeiro temos o caráter de Deus, e as obras de Deus são efetuadas de maneira harmoniosa com esse caráter. Então, assim, o salmista vai mais a fundo agora nesse lamento em favor do seu povo. Então temos aqui essa estrutura no Salmo, e agora, com a graça de Deus, a gente vai contemplar cada um desses aspectos. Observemos, então, o lamento inicial trazido por Asaf aqui, neste Salmo de número 79. Observem aqui o que se diz, né? Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Há três palavras aqui que são chaves, tá? As nações, é óbvio que eles estão falando, que o salmista está falando das nações inimigas, dos adversários de Israel, mas de modo muito mais específico a Babilônia. É óbvio que ele está falando aqui. E aí, assim, essas três palavras estão ligadas aos efeitos e às consequências dessa invasão. Onde foi que essas consequências foram vistas? Primeiro, na invasão da herança, a gente sabe que, assim, por possessão, os levitas tinham como sua herança o templo, né? Tinham como sua herança o templo, tinham como sua herança o lugar de culto. Então, invadiu-se o templo. Aí você percebe que é exatamente isso que ele está falando no paralelismo que é usado aqui, no poema hebraico. Ele diz assim, profanaram o teu santo templo. Então, ele está falando dos levitas, mas ele está falando também de maneira mais abrangente. Por quê? Porque ele vai dizer, no final, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Ou seja, a ação da Babilônia foi uma ação que afetou o culto, né? Afetou a vida das pessoas e afetou a própria sociedade civil de Israel. Afetou tudo, foi catastrófica a invasão. É uma situação realmente catastrófica.
E aí a gente tem uma noção dessa catástrofe, porque no verso 2 ele vai dizer coisas que são assim, só a imagem, só em pensarmos isso já é terrível. Porque ele vai dizer assim: deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Ele está falando assim: aqueles que serviam no templo, os levitas, foram mortos. E a carne daqueles, ou seja, o corpo, ele ficou ali em estado de putrefação. E os abutres, as aves de rapina, consumiram as carnes das pessoas, irmãos. Isso aqui as feras do campo invadiram ali aquele lugar e consumiram as pessoas. Mas é isso que ele está trazendo aqui, essa imagem. Então, existe uma imagem que a gente pode perceber literal, mas existe também uma imagem que pode ser simbólica. Ou seja, os cadáveres foram dados às aves de rapina e às feras da terra, e essas aves de rapina e essas feras da terra podem representar muito bem a Babilônia e aquilo que foi feito na invasão ali de Jerusalém. E aí fica mais claro que ele está falando da Babilônia, né? Porque observa o que está escrito no verso 3: derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Irmãos, é uma situação de tragédia, de tragédia. Tragédia, o povo perdeu de uma única vez o seu objeto de culto, que era o templo, perdeu a sua capacidade de convívio social pela invasão e perdeu a vida de maneira trágica, absolutamente trágica. Alguns cativos foram levados, a gente sabe, mas muitos foram mortos. Especialmente, irmãos, a gente pensa assim, dentro desse contexto, né, de templo, a gente já viu isso, que as nações também tinham seus deuses, e para demonstrar que, talvez, né, na cabeça daquele contexto, para demonstrar para o povo que foi subvertido que o Deus deles era mais poderoso, eles destruíam o templo, eles profanavam o templo, eles destruíam e matavam os sacerdotes para deixar claro que o Deus deles era mais forte. Assim, era essa a ideia, entendeu? E em função disso, observem que as nações cananeias que foram expulsas daquela terra, né, e que viviam ali nas circunvizinhanças, né, elas começaram a zombar de Israel. Diz aí o verso 4: tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Irmãos, isso nos faz, esses primeiros versos de Lamento, nos faz atentar para a gravidade, a hediondez do pecado. A gente não pode pensar o pecado, meus irmãos, como sendo algo meramente subjetivo, que não tem implicações na nossa vida comum e concreta. A gente não pode pensar o pecado nessa perspectiva, porque o pecado tem implicações concretas na nossa vida. O pecado, ele pode promover destruição, ele promoverá destruição se ele não for confessado e se o povo não se arrepender desse pecado. O pecado, ele vai gerando cada vez mais uma insensibilidade do povo à voz de Deus. Tudo aquilo que fora profetizado sobre a invasão da Babilônia, o povo não deu ouvidos, não ouviram os profetas, não ouviram Ezequiel, não ouviram Zacarias. Eles estavam ali ainda com os corações embrutecidos à voz de Deus. E algo terrível aconteceu como consequência desse pecado. Famílias foram destruídas. Pessoas foram assaltadas em seus lares e levadas como reféns para a Babilônia. E isso, meus irmãos, me faz pensar um pouco nesse contexto, né, daquilo que aconteceu no dia 8 de outubro em Israel, em que o grupo terrorista Hamas
invadiu ali pela faixa de Gaza, né, a Israel, alguns kibbutz, e matou muitas pessoas e fez reféns que até hoje estão ali cativos. É terrível, meus irmãos, é uma situação terrível, é uma situação de dor. Imagine as famílias, né, que estão vivendo isso daí, né? Saber que um filho, saber que seu pai está como refém, não sabe como está sendo tratado, se está sendo torturado, como é que está a vida desse ente querido. É muito difícil, meus irmãos, se pensar nisso tudo. Mas agora a gente tem, na parte do Salmo, uma segunda estrutura que traz algumas perguntas e uma oração por vindicação, confiada, essa oração, no caráter de Deus. Aqui já temos indícios disso. As perguntas que são feitas pelos salmistas, primeiro, envolve o tempo e envolve a ação de juízo de Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor? Observem. Será para sempre a tua ira? Está falando do juízo de Deus sobre o povo. Arderá como fogo o teu zelo? Está falando sobre o juízo de Deus sobre o povo. O salmista sabe que se tratava de uma ação de Deus, de um juízo de Deus sobre o povo, por conta de que o povo havia prevaricado, por conta de que o povo havia subvertido a lei do Senhor, por conta que o povo havia provocado o Senhor com os seus pecados, porque o povo havia feito aquilo que era mal e condenável por Deus. A despeito de Deus ter dito tudo isso por intermédio de Moisés ao povo, aquilo que a gente encontra no livro de Deuteronômio, antes do povo entrar na Terra Prometida. Então, assim, a gente tem ali alertas e alertas de Deus para o povo, mas o povo não deu ouvido. Veio o juízo. Mas a dor era muito grande. E Asaf, observe, como um líder que tem uma empatia pelo povo, que se compadece, que sente na própria pele a dor do outro. Ele busca a Deus. Mas ele não busca a Deus de forma imprudente. Ele busca a Deus porque ele sabe que o juízo de Deus tem um tempo, que Deus é santo, que o seu zelo arde e que sua ira ela serve a um propósito maior. É assim também na nossa vida. Deus muitas vezes nos corrige, passamos e enfrentamos sofrimentos por conta dos nossos próprios pecados, mas Deus, na sua misericórdia, ainda age para provocar em nossos corações, por meio da sua justiça, arrependimento, para que o nosso prejuízo, por mais que pareça ser imenso, né, quando a gente está falando das coisas deste mundo em função do pecado cometido, mas pior é o prejuízo eterno deste pecado, e Deus se compadece de nós, meus irmãos. Observe que no verso 6, o salmista Asaf faz uma contrapartida. Ele coloca assim: diferentemente de nós, as nações que nos subverteram são nações que não invocam o teu nome, que não adoram o verdadeiro Deus. Ele diz assim: derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Mas por que ele pediria que Deus, assim, quase que numa imprecação, né, fizesse com que essa justiça também fosse aplicada a essas nações? Porque ele conhecia que Deus faria isso. Deus não é um Deus injusto. Por mais que esse povo possa ter sido um instrumento de Deus para que a justiça de Deus fosse aplicada ao seu povo de Israel, Deus também não seria injusto em não retribuir a esse povo que fez esse mal, porque, embora Deus seja soberano, ele não nos isenta da nossa responsabilidade pessoal. E isso pode ser um paradoxo para a nossa cabeça, porque a nossa dimensão, né, mais ampla da obra de Deus na história, ela é muito pequena. Ela é incapaz de perceber o todo. A gente consegue observar alguns aspectos, mas Deus vê o todo, Deus vê tudo, Deus age da eternidade. E Asaf diz: eles não invocam o teu nome. Essas nações que nos fizeram o mal
E é óbvio que, observe que ele está falando dessas nações porque eles devoraram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Ele está falando dos babilônicos. Está claro aqui para nós, né? Então, por mais, observem, meus irmãos, que Deus ele possa utilizar um ímpio para promover a sua justiça contra o seu povo. Não se engane, viu? Deus pode fazer isso. Levantar líderes ímpios para promover juízo contra o seu povo. Deus pode fazer isso. Mas no fim das contas, ele também, no momento certo, aplicará a sua justiça contra esses ímpios. E isso é importante se saber. Porque, embora Deus utilize destas pessoas, e ele tenha prerrogativa para fazer isso, porque ele é Deus, ainda assim, ele aplica a sua justiça contra aqueles que fizeram o mal contra o seu povo. E aí observe o coração de Asaf, meus irmãos. É um coração arrependido, é um coração que busca a Deus, é um coração intercessor. Ele diz no verso 8 o seguinte: não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. E ele diz no verso 9: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os pecados por amor do teu nome. Ele sabe quem é o Deus que ele se relaciona. Irmãos, Asaf conhecia muito bem o caráter de Deus. Ele sabe que Deus não visitaria desta maneira ininterrupta por todas as gerações futuras o pecado dos pais nos filhos. Mas ele sabia que quando esse povo que se chama pelo seu nome se humilhasse, orasse, se convertesse dos maus caminhos, Deus também seria benevolente, Deus estenderia as suas mãos. E Deus agiria de maneira a demonstrar, de maneira concreta, de modo concreto, as suas misericórdias. É por isso que ele diz assim: apressem-se. É como se ele estivesse falando das misericórdias de Deus como sendo pessoais. Apressem-se ao nosso encontro, às tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. E esse Deus de Asaf, o Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus salvador. É um Deus perdoador. É um Deus, é o único Deus capaz de nos livrar dos nossos pecados. Observe que é isso que ele diz no verso 9. Ó Deus e Salvador nosso, ajuda-nos. Ajuda-nos para a glória, pela glória do teu nome. Salva-nos, ó Salvador, para a glória do teu nome. Assiste-nos para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Tudo é para ti, Senhor. É para ti. Tudo que acontece conosco é para a tua glória, é pelo teu amor. E se não fosse o fato de tu nos amar e de tu demonstrares a tua misericórdia para conosco, estaríamos completamente destruídos. Então age, Senhor, em nosso favor. Asaf conhece o coração de Deus. E se existe, meus irmãos, uma passagem bíblica que nos é escancarado o coração de Deus, é a parábola do filho pródigo, meus irmãos. Deus é aquele pai que aguarda o retorno do filho esbanjador, que subverteu, que consumiu a sua herança inteira de maneira dissoluta em pecado, mas a partir do momento que esse filho se arrepende e volta, o pai está lá de braços abertos para receber esse filho. Esse é o coração de Deus. Se você está me ouvindo e você está vivendo uma vida em pecado, quanto mais, e você está percebendo os prejuízos que isso tem causado na sua vida, saiba que o coração de Deus é um coração amoroso, misericordioso, disposto a perdoar e a salvar, a livrar. Se volte para Ele, não perca tempo. Deus é esse Deus, Salvador, Perdoador, que se compadece de nós.
Observe aqui ao final as resoluções que são trazidas por Asaf. Primeiro, no verso 10, ele trata com as nações. E a gente já viu que quando ele fala nações, embora no plural, ele está falando da Babilônia, né? Do Império Babilônico. Das nações que compunham o Império Babilônico. Vamos falar assim, né? E ele diz assim: por que diriam as nações onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos. Observe, meus irmãos, Asaf está orando para que Deus haja ainda em seu tempo, à vista do seu povo, contra a nação babilônica, para livrar o seu povo do mal, para que pudesse essa nação receber o juízo de Deus. E em função disso, as pessoas viessem também a perceber que Deus é um Deus justo para com todos. Para com todos. E aí ele fala sobre os prisioneiros. Eu vejo aqui, meus irmãos, sinceramente, uma empatia muito grande. E eu acho que essa é uma característica de um líder verdadeiro. Ele sente empatia. Ele não é uma pessoa desconectada da dor do outro. Isso acontece com Moisés também, né? Ele vê ali o povo e clama a Deus. Ele vê aquela situação e se condói. Então ele diz aí no verso 11 o seguinte: chegue à tua presença o gemido do cativo. Ele está falando dos prisioneiros. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Ele está falando daqueles que já tinham uma sentença de morte, estavam aguardando que essa sentença fosse cumprida. Observe que ele se compadece do povo. Meus irmãos, como intercessores, precisamos ter esse mesmo olhar, essa mesma sensibilidade de Asaf, para nós buscarmos a Deus em favor dos nossos irmãos que sofrem, que vivem diante de situações de calamidade e sofrimento. Que Deus mova os nossos corações por seu Espírito, para que venhamos a nos colocar no lugar uns dos outros, né? Tudo para a glória de Deus, né? Tudo para a sua exaltação e não a nossa. E aí agora ele fala dos povos vizinhos que zombavam, que escarneciam. Ele diz assim: retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Porque ao falar do povo, eles zombavam do Deus do povo. Lembrem-se desses contextos de batalha, que sempre isso existiu naquele Oriente Próximo. Então agora, o salmista Asaf pede a Deus que retribua também a estes. Não só as nações, no sentido do Império Babilônico, mas também a esses povos vizinhos que ficaram zombando de Israel quando foi levado em cativeiro pelos babilônicos. Que Deus agisse também contra eles. Isso vai estar, meus irmãos, nas profecias, tá? O salmista Asaf não está falando de coisas que não estavam relacionadas às profecias. Se você lê o texto de Ezequiel, se você lê o texto do profeta Zacarias, você vai encontrar essas profecias. Você vai encontrar profecias. Está ali. Está claro que Deus assim agiria. E por fim, no verso 13, aí um voto de louvor do povo de Deus. É um voto de louvor, né, que o salmista Asaf fala como um líder, fala como alguém que fala em nome do povo. E ele diz assim: quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Asaf sabia que a ira de Deus contra o seu povo não se acenderia para sempre. Ele mesmo está respondendo à pergunta que ele fez. Ele sabia que o juízo de Deus era para promover no povo aquilo que ele já havia dito, né? Para expressar a esse povo arrependido suas misericórdias e sua salvação, assim como já havia acontecido no Egito. Deus é esse Deus, meus irmãos, é esse Deus. E nós somos povo dele, nós somos ovelhas do seu pasto. E o nosso coração deve ser um coração de transbordante gratidão, ainda que não estejamos vendo o seu agir em nosso tempo, em função de algumas coisas que temos passado e sofrido. Porque muito boa parte dessas coisas precisamos ser conscientes que dizem respeito às nossas escolhas e ao nosso pecado. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a percebermos
que, independentemente das circunstâncias e situações, precisamos ter corações agradecidos a Deus, porque até mesmo os seus juízos são para que a nossa vida seja amoldada à sua vontade, para que tenhamos corrigida a rota de colisão, né, que estávamos prestes a enfrentar, para que possamos viver de maneira pacífica com Deus por meio da aliança que foi celebrada por meio do sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos fortaleça com essas palavras e nos assista em tudo para a glória do seu nome. Vamos orar? Santo Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por este salmo. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas, em meio às nossas calamidades, naquilo que enfrentamos, Senhor, por conta das nossas escolhas erradas, percebemos que Tu estás aplicando muitos dos Teus juízos sobre a nossa vida para a nossa correção. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos pelo Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e para que arrependidos possamos nos voltar para Ti, Senhor, crendo que Tu és um Deus salvador e perdoador, e que fazes isso simplesmente para a glória do Teu nome e por amor de Ti. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu possas aplicar os Teus justos juízos, Senhor, sobre todos aqueles que, de alguma forma, oprimem o Teu povo. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre a vida daqueles que vivem o sofrimento intenso, as calamidades dessa vida, Senhor, e ajuda-nos, nós como povo, a sermos intercessores, a nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos e buscarmos a Tua face em favor deles. Sê conosco, Senhor, para que tenhamos um coração repleto de gratidão, independentemente das circunstâncias. Venhamos sempre a louvar o Teu nome. É isso que nós oramos por Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus mais uma vez nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.